Olá, amigos ouvintes, boa noite. Este é o programa Mensageiros da Luz. Meu nome é Jorge Bonfim. É uma alegria estar novamente aqui em mais um programa e iniciamos com a grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor ao coração dos homens. Que o Cristo volte à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Do centro, que chamamos de raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e mure-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Agradecemos a Deus Pai Criador, aos sagrados orixás, aos nossos mestres, mentores e guias pessoais, por mais essa oportunidade, por estarmos aqui compartilhando mensagens de luz. Gratidão à Rádio Toques de Aruanda por permitir a transmissão deste programa. Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando mais uma semana de luz. Abençoo a minha semana e aconselho o irmão a fazer o mesmo. Ao invés de iniciar a semana aí amaldiçoando, seus dias, reclamando do cansaço, reclamando do frio, reclamando do trabalho, abençoe seu dia, abençoe sua semana, manifeste gratidão. Por incrível que pareça, é mais fácil se tornar realidade em nossas vidas as lamentações, porque nós estamos tão acostumados a estar reclamando de tudo, a estar vendo dificuldade em tudo, do que o que deveria de fato ser natural, que é amor, gratidão, que é estar bem, que é estar emanando alegria o tempo todo e atraindo coisas boas e alegres naturalmente. Como estamos falando de gratidão, como estamos falando de interagir com coisas boas, pessoas boas, em crescer com tudo isso, eu quero agradecer ao irmão ouvinte por estar dedicando um pouco do seu tempo para ouvir o programa Mensageiros da Luz. Especialmente eu quero agradecer a Dayana Andrada e Edileuza Salvina, que fez contato conosco, mandando um alô, dando incentivo aí ao nosso programa. A Dayana Andrada de Manaus, a todos de Manaus, um grande abraço. Está aí nosso retorno, Eu quero agradecer também a Regiane Anata, que fez contato conosco, elogiando o programa que falamos de cura e padrão. Inclusive esse programa teve duas partes, Nós fizemos o programa parte 1, fizemos o parte 2 e temos material ainda para fazer o parte 3. Nós falamos de metafísica e Regiane, obrigado, viu? Esse retorno é muito bacana, é muito incentivador de verdade. Eu uso bastante esse termo porque é uma realidade. Incentiva quem está aqui desse lado fazendo o programa e que serve como um termômetro para saber que ajustes devemos fazer, o que está interessando o nosso irmão ouvinte. Quero indicar aos irmãos umbandistas um e-book que foi lançado pela turma do Umbanda Eu Curto. Quem me abordou sobre esse livro foi o querido irmão Alexandre Comino. Tive acesso ao material, li o material e eu estou me referindo a um material gratuito. Esse e-book chama 10 coisas que você deveria saber sobre a Umbanda. São 10 temas diferentes relacionados à Umbanda, muito interessantes e esclarecedores para melhorar nossos conhecimentos e para que possamos contribuir com a estrutura da nossa religião. Para baixar o material, basta acessar
Anotem aí, http://ebook.umbandaeucurto.com/. Caso não tenham conseguido anotar, acessem o Facebook do Instituto Luz do Bem. É só procurar lá no Facebook, Instituto Luz do Bem. E no feed de notícias há uma publicação sobre esse livro e o link está lá. Então tá bem fácil. Fica a dica ao irmão umbandista e a nossa gratidão, o nosso elogio e a manifestação de alegria de ter trabalhos como esse aí na nossa Umbanda. Vamos falar sobre o Luz do Bem Instituto. Nosso endereço é Rua Estado de Pernambuco, número 70. Estamos em São Paulo, na Zona Leste, próximos ao Shopping Aricanduva, próximos ao Espaço Mix Brasil, onde normalmente acontece o Festival de Curimba do Aldeia de Caboclo. Nosso telefone é o DDD 11 3542 7142. O nosso e-mail instituto@luzdobem.com.br. Nossos canais de comunicação estão à disposição para esclarecimentos. Nossa agenda de atividades de junho estará à disposição pelo Facebook e também será enviada através de e-mail nessa primeira semana de junho. No decorrer do programa de hoje, farei uma leitura do livro Renovar-se e Viver, o texto chamado Religião e Disciplina. Já inicio com a seguinte passagem: mais vale um pouco com Jesus que ter em abundância e viver com inquietação. Convém um prato pobre com amor que a fartura temperada com rancor. O colérico cria discórdias, aquele, no entanto, que exercita a paciência e fala como pacificador, acalma todas as disputas. O preguiçoso dorme sobre espinhos. Os que são obreiros do mestre, todavia, seguem por caminhos estreitos e retos, demandando ao clima do bom ânimo. E é com este início de texto que o tema de hoje é exposto. Falaremos sobre postura do médium de Umbanda. A intenção do programa de hoje é promover boas dicas ao médium de Umbanda, dicas de comportamento, dicas conscienciais que contribuirão para o seu crescimento na religião. As dicas são em relação a comportamentos que ajudarão o médium a ter bons relacionamentos no seu terreiro, a aproveitar bem das atividades do seu terreiro, a crescer como ser humano, como ser encarnado, aproveitando bem da sua religião, a contribuir com o crescimento do seu templo, a contribuir com o seu grupo, com a sua congregação e, consequentemente, a contribuir com a sua religião, com a religião Umbanda. Nós somos representantes desta religião aqui na Terra. Nossos irmãos espirituais responsáveis por esta egrégora, por esta manifestação cultural, religiosa e maravilhosa
que nos ensina tanto aqui na Terra. Os nossos irmãos espirituais estão assíduos, trabalhando para o crescimento dessa religião. Muitos irmãos aqui na Terra estão respondendo a isso, à altura, né? Fazendo a parte que lhe cabe aqui na Terra. E nós somos parte deste grupo aqui na Terra. A primeira dica, meus irmãos, é a consciência de que somos instrumentos. Em cada trabalho que é aberto no Núcleo Umbandista Chão de Deus, eu faço questão de verbalizar que somos instrumentos e nos colocamos como um instrumento a serviço da Aruanda. É se aprimorar cada vez mais e deixar as estruturas físicas, começando por nosso corpo e o espírito que habita em nosso corpo, preparados para o bom fluxo daquilo que vem do alto, daquilo que vem da Aruanda, daquilo que vem dos nossos irmãos do astral superior. Quando nos colocamos a serviço do plano maior, quando estamos vestidos de branco, com nossas guias no pescoço, batemos cabeça e o trabalho é iniciado, somos ferramenta, somos instrumentos. Não contribuirá com nada colocar tudo o que acontece como um feito seu. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Qualquer papel dentro de um trabalho deve ser guiado pela vontade de um plano maior. Seja o Ogã tocando os seus atabaques e cantando, seja um Cambone fazendo todo o trabalho que lhe cabe na organização daquele trabalho, no apoio valioso que um Cambone promove para uma sessão umbandista, seja um médium que vai incorporar com suas entidades para fazer os atendimentos, para fazer as aplicações de paz, de orientações, e inclusive a assistência que está ali também fazendo parte de uma corrente. Se estivéssemos sozinhos numa corrente, se fosse tudo humano e só dos encarnados, não haveria sustentação de um trabalho. Agora, aquele grupo de humanos encarnados, um instrumento para a prática da vontade de algo superior, para a manifestação naquele espaço da vontade, única vontade de algo superior. A nossa forma humana de agir, né, humana encarnada, de agir, de pensar, de se manifestar, é tão contaminada com o ego, com as coisas da Terra, não contribuem com a manifestação deste algo superior no momento de uma sessão de Umbanda. Nada, são bloqueadores. Quando deixamos o nosso lado humano encarnado falar mais alto, contribuímos com bloqueios que não favorecem aquela corrente mediúnica. Por isso que, naquele momento do trabalho, temos que nos colocar como instrumentos. Nos limpar daquilo que está do lado de fora. Não é comum a gente ouvir isso? Ó, deixa o que é de fora lá para fora e entra para um trabalho, entra no terreiro, limpo disso que está lá fora, se importando só com o que é daqui de dentro. Ser um médium é intermediar entre duas realidades, entre a Terra e aquilo que vem da realidade espiritual. Quando nos colocamos como no papel de médium, somos instrumento, somos ferramenta para a atuação do plano maior. Meus irmãos, a consciência e o bom senso são fundamentais para conseguir fazer esse exercício. Normalmente, quando chegamos no nosso terreiro, encontramos pessoas queridas, pessoas que não vemos há bastante tempo, e dá uma vontade tremenda de colocar a conversa em ordem. Coisas aconteceram, né, nas distintas vidas e assuntos existem, mas há momento certo. Chegou no terreiro, a corrente já está ali formada, as pessoas estão se colocando já a serviço, alguns templos já
tem o batimento de cabeça logo nesse início, né? Antes mesmo do canto de abertura do trabalho. As pessoas já estão entrando em corrente, outras estão ali em oração, em meditação, enfim, cada templo tem a sua maneira. Mas, na nossa opinião, o que é inadequado é já chegar não se importando com aquele ambiente sagrado, colocando todas as conversas em dia, aquela falação, aquela barulheira da terra. Nós da terra, conscientes que estamos adentrando num ambiente sagrado, o nosso templo é um ambiente sagrado. É um espaço nessa terra dedicado para a prática do que é sagrado, do que entendemos sagrado na Umbanda. Aquele ambiente está preparadinho para um trabalho. Chegar respeitando aquele ambiente, mantendo o nosso silêncio interior, disciplinando a nossa boca a falar o mínimo possível para que os nossos pensamentos também estejam integrados naquela corrente que já está formada. Quando precisar falar, falar baixo. Não é lugar para o uso do celular, não é lugar para o joguinho, não é lugar para ficar usando o WhatsApp, para ficar acessando o Facebook. É lugar para a mente estar voltada para o propósito daquele trabalho, para o nosso ser estar voltado para aquele ambiente sagrado e o que ele está propondo para nós através daquela sessão. Por isso que eu digo que, inclusive, faz parte da consciência da assistência. Quando há bom senso, quando há consciência, cada vez menos precisaremos colocar aqueles médiuns mais bravos, né, para cuidar da assistência, dando bronca, para circular entre os médiuns, lembrando qual é o propósito de estar ali. É bom senso e consciência e nós estamos, né, numa fase que favorece bastante a consciência, que favorece bastante o bom senso, porque a informação na Umbanda não é mais negada. Então, irmãos, bom senso, consciência, seja instrumento, busque conhecimento, estude. Para ser um bom instrumento para suas entidades, você precisa ter conhecimento. Você que está encarnado, você deve ser um instrumento bem preparado para receber o que as entidades têm para passar, e as informações que eles passarão são de forma sutil. Quando a informação que vem lá da Aruanda, ela se une àquilo que você sabe, não há dúvida na hora de transmitir, não há dúvida na hora de se comportar. Meu irmão, há uma corrente mediúnica aberta acontecendo, é dinâmica, né? Não é à toa que a Umbanda primeiro começou com a prática, né? Agora que nós estamos estudando tudo o que acontece na nossa religião. Ela é muito dinâmica, é muito fácil entrar nessa engrenagem e praticá-la, porque é tanta coisa acontecendo, é tão prático e é tão movimentado, né? O que inclusive favorece a nossa condição de encarnado. A gente se envolve em toda aquela movimentação, no canto, na dança, na incorporação, na defumação. Existem muitos elementos físicos acontecendo que mexem com o nosso corpo, que mexem com as nossas emoções, e a gente se envolve nisso. Quando nós temos conhecimento, quando a gente entende, além da gente estar envolvido em todas essas práticas, em todo esse em toda essa movimentação, a gente está compreendendo e dedicando a nossa energia vital para aquela corrente de forma mais consciente, de forma mais tranquila, fazendo parte de verdade de tudo aquilo. Quando a gente não conhece, a gente está ou ali simplesmente por osmose, porque a gente acha bonito e acaba não favorecendo, porque a nossa concentração não existe para o que os nossos irmãos espirituais estão ali movimentando, ou a gente acaba manifestando dúvida durante a corrente. Por que eu tenho que fazer isso?
Por que eu estou sentindo isso? Por que está acontecendo isso no trabalho? E essa dúvida não combina com o dinamismo da nossa sessão religiosa. É tudo muito rápido, acontece muito rapidamente, precisa de nós nesta mesma velocidade, nessa dedicação ágil e segura. A dúvida não é segura, é dúvida, é insegura. Nossa religião hoje não nega conhecimento para ninguém. Logo no texto inicial foi falado sobre o ânimo, foi falado sobre a boa vontade. Devemos estar animados e colocar bom ânimo para a nossa religião com responsabilidade. Ser instrumento é ter responsabilidade. É diferente de só se importar com aquelas questões individuais, né, meus irmãos? Me refiro a entrar na religião e estar ali se dedicando para sessões mediúnicas, se importando somente com as suas questões individuais. E com curiosidades. Por exemplo, qual é meu pai de cabeça? Eu estou ali fazendo parte da religião, com tantas e tantas coisas a saber sobre esta religião maravilhosa, consciente de que quanto mais eu saber sobre esta religião, mais poderei me dedicar a ela, mais poderei me doar como um instrumento a ela, porém minha cabeça está. Qual é meu pai de cabeça? Qual é o nome do meu guia? Principalmente nos dias de hoje, meus irmãos, posso dizer que essas informações estão atreladas a outros desenvolvimentos, ao seu amadurecimento como médium de Umbanda. Essas informações acabam sendo consequências do seu amadurecimento na religião. Existem tantas e tantas coisas que você deve se preocupar em se melhorar como ser humano, em melhorar o seu comportamento através das informações que a religião te dá, através dos ensinamentos que a religião te dá. Esses ensinamentos vão refletir, inclusive, na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, fora do terreiro. Lá fora vai te fazer uma pessoa melhor, vai te ajudar a lidar com as adversidades e a batalhar pelo seu crescimento na vida também, com uma outra postura. Vai te dar uma visão sobre a criação, sobre o todo, mais ampliada, melhorada. Saber o nome da sua entidade, saber quem é o pai e a mãe de cabeça, chega a ser secundário diante de tantas outras coisas que a religião tem a lhe proporcionar, de consciência, de crescimento. E meio a essas consciências, meio a esses conhecimentos, as informações sobre a sua entidade, sobre seu pai de cabeça, virá de uma maneira mais esclarecida, virá de uma maneira especial e rica, quando dedicado para a sua evolução. É isso que os nossos pais e mães orixás, que os mentores que estão trabalhando conosco, querem de nós. Amadurecimento, crescimento, a nossa batalha para a evolução. Não que estejamos só nos dedicando para saber os nomes das nossas entidades, se a minha entidade usa papel, se a minha entidade fuma este ou aquele tipo de charuto. Vejam como é fácil a gente desfocar para o que é material, né? Logo, confundimos a nossa entidade como um de nós, que gosta de se vestir de determinada maneira, que gosta do chapéu de determinada maneira, de usar o lenço de determinada maneira, de que o cabelo esteja de determinada maneira. São comportamentos nossos como encarnados, e a gente leva isso para a entidade como mais importante, enquanto aquela entidade quer, na verdade, que a gente compreenda outras coisas. Todos esses outros detalhes fazem parte das nossas sessões religiosas, mas não são as principais coisas que devem ser atentadas. Bom, meus irmãos, nós já falamos de algumas coisas aí sobre comportamentos, falamos sobre a consciência de ser um instrumento, falamos que o templo, o terreiro, é um ambiente sagrado, não é um ambiente para encontro de amigos tão somente. E sobre essa questão de encontro de amigos, é claro que nós temos muitos amigos dentro do nosso terreiro. Isso é natural. As relações
nesse sentido vão acontecer mesmo. E quando a gente se conscientiza em relação a isso, outras coisas também começam a ficar mais claras para nós. Nós, como encarnados, temos o hábito, e também é natural, de nos juntarmos com aqueles que têm ideias mais parecidas com a nossa, que têm comportamento mais parecido com o nosso, são as tais afinidades. Isso é um termo que se escuta bastante, não é? Tenho mais afinidade com fulano e não tenho tanta com ciclano. É normal, isso é um comportamento do ser encarnado. Só que com isso acabam existindo grupos. E depois que esses grupinhos são formados, o próprio médium que contribuiu com a formação do grupinho, depois critica que a sua casa tem panelinhas. Esse também é um termo horrível que se escuta bastante, não é? Não só nos terreiros, né? Mas nos grupos em geral. Grupos religiosos e outros grupos, como trabalho, como grupos de estudo. As tais panelinhas, na minha opinião, não são bem-vindas. Quando temos consciência sobre o nosso verdadeiro papel na congregação, na prática religiosa, não deve haver essas distinções de irmãos. Eu tenho mais afinidade com fulano, menos afinidade com ciclano, por isso que eu converso mais com um, converso menos com o outro. Durante a corrente, isso não deve existir. E isso deve ser lição, inclusive, para a vida, porque enquanto mais a gente colocar isso em prática na vida, melhor relações teremos, mais tolerantes seremos, conseguiremos lidar com diversas situações, com uma outra postura, numa outra sintonia, sem tantas diferenças falando mais alto, né? Porque isso é muito fácil, as diferenças explodem muito facilmente. E nós, quando exercitamos essa questão de enxergar o nosso irmão como um irmão diferente de nós, é papel da congregação conscientizar os irmãos disso, e principalmente é papel do irmão que aceitou a sua religião, estamos falando de Umbanda, aceitou a religião de Umbanda como sua religião, exercer isso dentro do templo e levar isso para fora. Você vai estar interagindo com irmãos diferentes, irmãos em diferentes etapas evolutivas. Existem irmãos que serão mais maduros, existem irmãos que serão imaturos, existem irmãos que desenvolveram-se muito bem para o trabalho, existem irmãos que ainda estão se encaixando na questão do trabalho, existem irmãos mais estabilizados, existem irmãos menos estabilizados, outros mais racionais, outros mais emocionais. Existirão diferentes perfis de irmãos, porque deve ser assim. Isso é lição de evolução. O maior problema hoje dos terreiros é a questão de relacionamento. É a questão do irmão não conseguir separar isso, que ele não está ali para ter essa situação de afinidade. Ele está ali para exercer a sua espiritualidade e aprender com isso. E, inclusive, aprender com esses diferentes perfis de pessoas, esses diferentes perfis de irmãos, e desenvolver amor, desenvolver tolerância, desenvolver perdão, desenvolver nova postura para a sua vida. Quando você olha para aquele grupo e pensa, esse grupo é perfeito para mim, eu estou nesta casa, meus guias me colocaram meio a essas pessoas, é porque eu tenho alguma coisa a aprender com elas. Ao invés de colocar uma porta trancada, uma parede imensa, separando você dessas pessoas, fazendo uma depuração, fazendo como se estivesse escolhendo feijão, escolhendo arroz, né? Esse serve para mim, aquele não serve. Esse serve, aquele não serve, olhando o todo e percebendo quem serve para você e quem não serve. Não, não é esse papel. Essa coisa das afinidades criam as tais panelinhas. Se cada um do grupo tiver essa consciência, vai minimizando essa situação das afinidades,
e criando uma relação mais harmônica, criando força maior para o templo. Porque enquanto mais a congregação, o grande grupo estiver na mesma direção, melhor será para aquele templo, melhor será para aquela casa. Mas o dirigente da casa não faz esse trabalho sozinho. Ele pode conscientizar o grupo, mas é o grupo consciente que vai trazer um bom resultado. Agora, meu irmão, se você não consegue fazer isso, aí é colocar a situação na tua cabeça de uma maneira mais radical. Você não está na tua casa, né? O terreiro não é a tua casa material que você faz de qualquer jeito, você se relaciona do jeito que você quer, você manda e desmanda. Ali há um contexto espiritual, há um ideal espiritual e deve ser respeitado. Então ali você deve respeitar o que a casa está te direcionando. Entenda que esse teu comportamento com as afinidades não está fazendo bem para aquela casa. Eu lhe garanto que se você se predispor a ter um comportamento melhor dentro do terreiro, esse exercício dentro do terreiro em algum momento vai refletir lá fora. Vai te trazer algum bom resultado lá fora. Não faça o inverso. Não leve o teu comportamento dentro da tua casa para o terreiro. Isso não faz bem. Aprenda no terreiro e leve isso de alguma maneira para fora. Você não consegue, tem dificuldade, então quer fazer parte da congregação? Então lá dentro se envolva nos melhores valores e deixe que naturalmente e no momento certo vai refletir lá fora. Mais uma leitura do texto Religião e Disciplina. O insensato diverte-se com a tolice. O cristão redivivo registra alegria em seu coração quando pode reerguer o caído, adquirir mais conhecimentos, socorrer o próximo em sua penúria. Busque o omisso e dele ouvirá críticas. Socorra-se de quem está trabalhando com dedicação e ele terá tempo para ouvi-lo e ampará-lo. Malogram os projetos que não espelham a obra divina do Cristo em nossas vidas. Para levá-los ao sucesso, renuncie às suas opiniões pessoais e ouça os mais ajustados à doutrina do Senhor. Retomando ao tema, falando de objetivo da casa religiosa, do templo religioso, do terreiro. Se há um objetivo, há um representante material que representa a liderança deste objetivo. Existem guias-chefes espirituais que também são representantes de algo maior, mas eles é que determinam as regras daquela casa. Eu estou me referindo a um caboclo, que é aquele que leva aquela casa, é o guia-chefe daquela casa, ao boiadeiro, que é o guia-chefe daquela casa, é ele que está mais presente, doutrinando, trazendo as orientações de como a casa deve ser conduzida, de como a casa deve ser levada. Tem o baiano, tem o preto velho, cada casa normalmente apresenta um guia-chefe, é aquele que conduz as coisas naquela casa, e aquele que está mais presente nas coisas daquela casa. E este guia, para estar presente desta maneira, tem um médium que é o dirigente daquela casa, que é o zelador daquela casa, que é o pai de santo daquela casa, ou a zeladora, ou a dirigente, ou a mãe de santo, ou a babá. Esta figura não deve ser vista com medo, tampouco como alguém que não seja um ser humano. É um ser humano que também está evoluindo, que também está vivendo suas dificuldades, também está vivendo as suas superações, mas tem um papel de liderança, tem o papel de estar à frente de um templo religioso, tem um papel importante de estudar muito, de compreender muito as responsabilidades de ser um médium umbandista, transferir isso para o seu grupo, para o bom desenvolvimento mediúnico. Se, irmão umbandista, você escolheu aquela casa, se seus guias te levaram até aquela casa, que tem aquele dirigente espiritual, que tem aquela dirigente espiritual,
É porque eles viram que ali você poderá aprender bastante por um tempo, ou talvez por toda a sua vida religiosa. Cada um tem a sua história. Vocês são parceiros, não separados. Quando nasce no ser humano, né, aquela dificuldade de lidar com hierarquias, isso é muito difícil. Caso, irmão, isso exista em você, é uma grande oportunidade de trabalhar isso. Se no trabalho seu do ganha-pão de todo dia já existe esse comportamento, na religião pode ser mais tranquilo você lidar com o desenvolvimento de um novo comportamento. As hierarquias existem e devem ser respeitadas. Deve haver respeito mútuo do sacerdote, do dirigente para o seu grupo e do seu grupo para o dirigente. Se ele está exercendo aquele papel, o sacerdote, o dirigente, é porque ele deve colocar diretrizes ali. Tem alguém superior que pede isso para ele, em colocar uma ordem naquela casa. Enquanto mais ordem existir na casa, mais possibilidade ao crescimento vai haver, porque é um papel das religiões disciplinar. A disciplina ela é de extrema importância. O plano espiritual fala muito isso para nós. Isso não é novidade. Não é papel da religião de Umbanda limitar, né? A nossa religião não limita. A nossa religião permite o questionamento. A nossa religião permite a liberdade. A nossa liberdade como médium, a nossa postura de fazer aquilo que a gente tem por direito. O que não é produtivo, o que não leva ao crescimento, é, na verdade, a gente se colocar contra o dirigente, contra as regras da casa, contra a disciplina, e ficar nisso, e ficar nesse padrão. Busca esclarecimento. Se tem alguma coisa que você não compreende na sua casa, no seu terreiro, alguma regra, alguma situação que você ainda não compreendeu, busca compreender com seu sacerdote ou por algum membro que exerce determinado papel na casa, o porquê existe aquela regrinha, o porquê existe aquele sistema. Compreenda isso. A compreensão vai levá-lo a concordar com aquela postura ou pelo menos se acalmar em relação àquela postura. Pode ser que você não concorde, mas se acalma porque você entende que aquilo organiza a tua casa. Que não é um ego ou não é uma simples imposição para o grupo. Existe um motivo para aquilo. Quando você faz parte de uma congregação, quando você faz parte de um terreiro, você está ali para somar, não para subtrair. Faz muito mal para casa ter alguém lá vibrando o contrário. Nós temos que vibrar na mesma direção. Fomos confiados a estar ali naquele grupo. Se eu fui acolhido por aquele grupo religioso, por aquela casa, e se meus guias me levaram até lá, é porque eu devo somar. Eu devo dar um pouco de mim naquela força, naquele grupo, o crescimento dele, porque o crescimento dele vai me ajudar a crescer também. Enquanto eu estou ali digladiando, eu estou colocando ali algo muito feio que existe dentro de mim e que eu não quero superar. E eu vou estar me enganando, né? Achando que eu estou ali crescendo, que eu estou ali criando uma revolução. E, na verdade, estou travando o meu processo e travando o processo daquela casa também. Meu irmão, minha irmã, você não é obrigado a concordar com tudo. Mas criar confusão gratuita na tua casa porque você não concorda, não leva a nada. Busque esclarecimento. Tudo que é esclarecido não sai caro para ninguém e nos leva à evolução. Quando a gente esclarece, a gente cria uma nova postura em relação àquela situação
e contribui. Ou até fica esclarecido que eu não tenho mais nada a somar àquela casa, eu não tenho mais nada, porque eu não concordo mesmo. Mas em paz, entendeu? É uma situação diferente. Primeiro eu busquei esclarecer, primeiro eu busquei agregação, e depois eu entendi que não vou agregar em nada mesmo porque eu não concordo. Esse é o último passo. O rompimento é o último passo. Esgote as possibilidades do esclarecimento, esgote as possibilidades da agregação. E crie parceria com a liderança daquela casa, porque aquela liderança tem algo a contribuir com o seu crescimento pessoal. Some com a sua casa, meu irmão. Contribua com o crescimento da tua casa. Acredite nos ideais da sua casa. O seu templo de Umbanda crescendo é a Umbanda crescendo aqui. A gente precisa cada vez mais de templos bem estruturados, de templos bem organizados, de templos que estão prosperando, que estão crescendo, né? Ter templos legalizados, com suas licenças em ordem, para a gente conseguir se manter aqui. Porque gente para atacar a nossa religião tem aí gratuitamente. E quanto mais os grupos se unirem para o crescimento da casa, das suas casas, a nossa religião agradece. Eu percebo irmãos criticando suas casas porque cobram uma mensalidade, porque às vezes pede para assistência uma mínima contribuição. Meus irmãos, as casas vão sobreviver como? Aluguel, água, luz, manutenções. O espírito deve ser outro, né? O espírito deve ser de contribuição, de colaboração e compreensão. A orientação é não andar no fluxo contrário, né, meus irmãos? Tá naquele grupo? Tente compreender e faça parte do fluxo bom. Não vai pela via contrária e tentando criar grupos de oposição, que isso não leva a nada. Observe os perfis diferentes, observe a soma de forças para também criar força em você. Certamente existe alguma coisa aí dentro de você que precisa ser desenvolvida e que alguém ou alguma situação daquele grupo tende a despertar isso em você. Então não seja um apoiado, não coloque naquele grupo só suas fraquezas. Não busque um terreiro só para aliviar as suas dores. Normalmente, ou muitos de nós, entrou na religião por conta de algum problema, por conta de dor, porque buscou algum socorro. Isso deve ser superado. Superado, e aí a gente colocar força na religião, a força das nossas superações, das nossas compreensões na religião, para contribuir inclusive com outras curas nossas e contribuir com outros irmãos que ainda não se descobriram. E nós, como superamos, nós, como conseguimos nos curar de algumas coisas, temos uma experiência, temos algo a dividir com nossos irmãos, ajudando ele a crescer também. Com isso eu digo, não seja um apoiado, não se coloque como vítima em tempo constante, porque se você tiver essa postura de sou vítima e ponto, você não vai conseguir atingir superação nenhuma, meu irmão. Porque você está fechado para a superação, você quer ser vítima. Não quero dizer que não temos problemas, temos sim, mas para superá-los, não para viver no problema. Não é normal viver no problema, normal é estar bem, né? Não temos que nos conformar estando no problema, a gente precisa ser feliz bem. Quando a gente está com problema, quando a gente está com dificuldade, a gente não tem que se conformar. Então não seja um apoiado, seja um apoiador, queira ser um apoiador sempre. Está com problema? Isso não é normal, eu vou superar meu problema. Está doente? Isso não é normal, vou esperar, porque o tempo está com saúde. Normal é estar com saúde. Está desempregado, está sem prosperidade? Isso não é normal. Eu preciso estar num fluxo próspero, eu preciso estar bem. Não é normal estar no fluxo contrário. Assim, você vai prestar mais atenção no que a tua religião fala, você vai perceber que a sua religião te instrui a ser próspero, te instrui a estar na saúde, te instrui a te desenvolver. Cada orixá, cada
arquétipo que passa tem algo a nos orientar nesse sentido. Preste atenção em tudo isso no teu terreiro, que você vai perceber que tem muita coisa para crescer e que ele te apoia para crescer. Não queira dali o milagre, né, o sobrenatural. Não acha que as coisas vão aparecer do invisível como um milagre de facilidade para curar a tua vida. Não é isso. A Umbanda vai te ensinar a ser uma pessoa melhor, a saber lidar com as situações, com as adversidades da vida, com a batalha da vida de uma outra maneira. E você, meu irmão, vai se desenvolver na vida. Né? Quando não é acender uma vela, se tornar um viciado nas magias, acender vela sem parar, rezar sem parar, e alguma coisa vai cair do céu para te melhorar. Isso vai te decepcionar. Você vai ficar bem decepcionado com a religião desta maneira. Preste atenção nas coisas que a religião te ensina, que ela vai te ensinar, com certeza, a ter uma nova postura na vida. E você vai conseguir desenvolver sua vida de uma outra maneira, só que, desta vez, com estes valores, trilhando para a prosperidade, trilhando para a saúde, trilhando para o melhor fluxo e as melhores vibrações. Não mais caindo no colo das demandas, não mais caindo no colo dos obsessores, dos eguns. O que quero dizer com esse comentário é que existe essa situação do ataque constante e é difícil desenvolver num médium a consciência que ele tem recurso e ele tem condição de fazer por si. Ele cria uma dependência nas magias, né? Tem que fazer oferenda toda hora, tem que acender vela toda hora, acaba se viciando nisso ou precisando de um socorro constante. Meu dirigente precisa fazer alguma coisa por mim. Não é isso, meus irmãos. A religião hoje te ensina a desenvolver suas forças interiores, primeiramente. Você precisa entender que aí dentro de você existe força e você pode superar todas essas dificuldades. E todos os recursos magísticos que a religião dispõe, as oferendas, as velas, as defumações, vem para contribuir no desenvolvimento dessa força, não para te servir de muleta, né? Não para também ajudar você a ser um apoiado. Seja um apoiador. Você aprender também a se reerguer com todos esses recursos, poderá ajudar muitos outros irmãos a se reerguer. E não permita que a sua ansiedade interfira tanto no tempo das coisas. Quando você está se colocando aí nessa situação religiosa, há um tempo para a sua maturidade, há um tempo para a mudança do seu padrão vibracional, há um tempo para as fichas caírem, há um tempo para você se integrar com todo aquele grupo, há um tempo para tudo. A ansiedade é impeditiva do agora, né? Você não consegue enxergar o dia a dia, esse desenvolvimento presente. Só consegue enxergar o que você gostaria de ter ou como você gostaria que fosse lá na frente. E vive o que está lá na frente. Não vive o desenvolvimento do agora e acaba se decepcionando, acaba cobrando todo mundo que está em torno de você, que não tem nada a ver com o que você está sentindo e tudo parece estar dando errado. Muda esse comportamento, isso não vai favorecer em nada o seu desenvolvimento como médium bandista, o seu desenvolvimento dentro do tempo. E o nosso tempo está curto, pensei que daria para desenvolver mais. Eu quero encerrar esse programa, o tema de hoje, dizendo o seguinte: meus irmãos, a tua casa, a casa que você escolheu, não é dona da verdade. Você faz parte da Umbanda, e a Umbanda é uma religião ampla e diversa. Já é claro e esclarecido que cada casa pratica a Umbanda, esta única religião, de maneiras diferentes. Eu fico assim entristecido quando recebo comentários de irmãos ou vejo publicações na internet criticando outra casa pela forma que a outra casa pratica. Existem casas que gostam de que todos os seus médiuns estejam uniformizados, existem outras casas que os médiuns se vestem
de forma colorida, existe maneira X de se praticar determinado rito e Y de determinar o mesmo rito de uma casa para outra. Existe casa que faz saída de santo, existe casa que não faz, existem casas que fazem as homenagens aos orixás de determinada maneira. Aí postam fotos, postam vídeo na internet e um linchamento, críticas absurdas sendo manifestadas. Meus irmãos, se nós não temos condições de compreender a nossa própria religião, quem somos nós criticar aqueles que são de religiões diferentes, que de fato não entendem nossa religião e nos criticam? Esses que não entendem, nos criticam, nos apedrejam, entre aspas, por ignorância. E nós que sabemos como é nossa religião, sabemos que essas diferenças existem, ao invés de colocar um olhar bom que fortalece a nossa religião, estamos manifestando crítica. O que a gente não deve contribuir é com aqueles que estão usando na nossa religião para fazer coisas contrárias à nossa religião, né? Por exemplo, fazer magia negra em nome da Umbanda. Nossa religião não faz magia negra. Eu não devo concordar com isso mesmo. Porque a nossa religião pratica o bem, somente o bem. Ponto. Agora, um outro irmão homenageia um orixá que faz o seu ritual de maneira diferente que a minha casa faz, não merece crítica, porque a nossa religião é assim. A gente precisa se unir mais, né? A gente precisa olhar o irmão umbandista de outra casa como meu irmão umbandista também. Não como se ele fosse de outra religião, ou que ele apresenta perigo. Eu escuto também muito, e é comum, que o irmão umbandista de outra casa está fazendo trabalho para mim. Nós estamos falando de outro irmão umbandista que está fazendo trabalho contra mim. Como assim, se a nossa religião não faz trabalho contra ninguém? A gente acende vela para o bem do próximo. Então, se tem um irmão umbandista de outra casa acendendo vela para mim, ele está acendendo vela para me fortalecer. Porque a egrégora de Umbanda não vai sustentar a intenção maldosa dele, caso ele acenda uma vela dentro do terreiro de Umbanda para prejudicar alguém. Porque a nossa religião faz única e exclusivamente o bem. Se a gente não tiver essa consciência e não contribuir com a nossa religião, fora dessa ignorância, fora dessa coisa de estar sendo perseguido, estar sendo atacado constantemente, nós não vamos conseguir nos unir. Nunca vai uma parte estar unindo e tem uma outra parte andando num fluxo contrário, da mesma e falando sobre a mesma bandeira, né? A bandeira religiosa. A gente precisa compreender nossa religião cada vez mais e entender que a nossa religião faz único e exclusivamente o bem. O irmão que está ignorante nela e não compreendeu isso, está num estágio evolutivo que vai em algum momento atingir. Mas fica aqui manifestada a nossa opinião, que a gente precisa unir força, entender que estamos nessa religião para melhorar. Se predispõe a melhorar, meu irmão. Bom, enfim, eu não consegui falar tudo que eu gostaria. Eu estou encerrando aqui o tema de hoje e deixando abertura para um próximo programa a gente continuar falando sobre postura do médium, sobre essas dicas que podem ajudar o médium a ter um melhor aproveitamento no seu terreiro. Faço aqui mais uma passagem do texto Religião e Disciplina. Responder com acerto espiritual é uma justa alegria para aquele que aconselha ao aflito. É edificante a palavra oportuna para quem a profere. Quem escala o caminho da vida com prudência evita a própria descida ao campo espiritual do sofrimento. Meus irmãos, encerro aqui o programa de hoje com muita alegria, com gratidão por mais oportunidade. Este é o programa Mensageiros da Luz. Até o nosso próximo encontro.